Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Sextou no Investidor em Foco, que tem hoje Café com Falco. A gente já vai explicar, o Pedro está em férias, mas como aqui ninguém perde a oportunidade de sextar com aquele cafezinho, ainda mais com o frio chegando, a gente vai atualizar o cenário econômico e trazer um convidado para tomar esse café com a gente. Mas antes tem uma coisa muito importante para falar com vocês, que é um muito obrigada pela audiência, porque o nosso podcast já foi ouvido mais de 500 mil de vezes. Dá para acreditar, hein? A gente está na posição 27 dos podcasts de negócios mais ouvidos do Spotify e em quarto lugar na categoria Investimentos Brasil na Apple Podcast. Kleber, parabéns para você por me aguentar todos os dias aqui e obrigada pela parceria. Para nós, né, para toda a equipe, puxa, se falasse há pouco mais de um ano que ia fazer o podcast, eu ia duvidar, né? E agora que ele ia ter mais de 500 mil, né, vezes sendo ouvido aí por tantas pessoas que nos ajudam, apoiam, né, participam, criticam, né, e de certa forma ajudam muito a gente a conseguir evoluir aqui, realmente não ia acreditar. Que legal, obrigado, né, mais uma vez. E a gente se aguentando aqui já há mais de um ano, olha, dá para ir mais longe então, hein? Dá para ir, né? Eu também acho, Kleber. Muito legal, obrigado mesmo, galera. Muito legal mesmo, obrigada a Deise, ao Léo, ao Pedro, que estão todo dia com a gente fazendo a gravação, a toda a equipe aqui que trabalha com a gente no banco, na área de investimentos, a todo mundo que apoia, deixando que o podcast seja transmitido, incentivando que ele seja transmitido, e todo mundo que apoia com a audiência, né? Porque sem audiência, o podcast não existe. Então vamos lá encaminhar esse fechamento da semana, Kleber? Vamos lá, Rê. Bom, quero saber como a gente está encaminhando, com que humor, já que os mercados globais vinham aí num ritmo de queda, impulsionada muito pelos resultados de inflação alta nos Estados Unidos. Lembra que a gente conversou ontem sobre, obviamente, um dia muito difícil que a gente teve na quarta-feira, mas para o investidor ter cautela, cuidado, porque a gente sempre tem um reflexo, né, e um impacto muito forte quando a gente recebe, né, notícias e informações que mudam muito aquela que era a expectativa do mercado, mas que a gente tem que tentar aguardar para absorver mesmo o que vai acontecer, para ver se o mercado realmente vai tomar uma direção diferente. E realmente ontem a gente já viu o início de uma recuperação daquele problema que a gente teve na quarta-feira, daquelas preocupações, e essa recuperação continua. Né? Então, agora, para aqueles mais jovens ainda no mercado, né, jovens independente da idade, né, de tempo de mercado, aí ele começa a sentir mais o que é a volatilidade, né? Um dia que cai muito e parece que ele não vai recuperar, né, e que agora ele só vai cair, e no dia seguinte ele já começa a voltar. É isso que a gente percebeu ontem. E por quê? Né? A gente viu dois pontos ali que foram bem relevantes. O primeiro, o fato de vários dirigentes do Fed terem ontem colocado publicamente que o Banco Central norte-americano continua com a política, sim, expansionista, né? Continua aí diante de uma manutenção dessa postura que eles vêm tendo. Isso acalmou os ânimos nos mercados, né? Ajudou em parte nessa recuperação, e mesmo com um dado que saiu ontem também de inflação ao produtor nos Estados Unidos, que a gente comentou, né, que veio bem acima do que era esperado, o mercado já tinha colocado isso nos preços, né, absorveu isso muito bem, e a gente viu um dia de recuperação, e hoje pela manhã a gente vê essa continuidade depois de alguns outros dados que já saíram, né, ata do Banco Central Europeu e mais alguns números importantes que vêm sendo apresentados até de recuperação, ou melhor, de expansão nas
questões de imunizações, né, de melhora nesse sentido nos Estados Unidos também e mesmo na Europa. Então a gente já vê um mercado futuro lá fora subindo e aqui no Brasil também indicando abertura em alta em recuperação. Então, se nada diferente acontecer, mesmo com todos aqueles riscos que a gente ainda acompanha, né, da CPI da Covid aqui no local, de outras questões importantes que a gente tem que tomar o cuidado aqui para sempre olhar, porque a gente ainda tem questões fiscais importantes a serem resolvidas, né, agenda econômica para andar. Balanços corporativos ajudaram, como o resultado da Petrobras ontem, né, que foi um resultado positivo também, e a gente deve fechar a semana de uma maneira mais tranquila aí. Muito bem, Kleber, muito bem. Agora quero saber se você já providenciou o seu café. Eu já providenciei o meu apartamento é gelado, então o café nesses dias mais frios, ele sempre vem muito bem, principalmente nas nossas sextas-feiras. Não, sem dúvida, já estou com o meu aqui do lado também para fazer com quem que você falou? Com Falco? Café com Falco. Ó, até deu uma cacofonia. Café com Falco. O Ian Falco, que é o nosso convidado de hoje, Kleber, esteve aqui no episódio de número 19 e nós estamos no 260. Ian, você levava fé que a gente chegasse até aqui, hein? Bom dia, Renata. Pode ser sincero. Bom dia. Não, levava muita fé, assim, acho que desde quando eu participei daquele episódio lá atrás, eu super apreciei a iniciativa, dei muitos parabéns para você, assim, é um negócio que eu sabia que ia continuar do jeito que estava indo, o sucesso que ia ser, e fico feliz de estar aqui de volta, né, de conversar com vocês de novo. E com uma honra, né, substituindo o Pedro ainda. Olha só, viu? O Ian, na época, era analista da mesa de renda fixa da Itaú Corretora, hoje ele é coordenador da mesa de renda fixa da Itaú Corretora, e ele está aqui, gente, porque como o Pedro sempre investe em algum produto na sexta-feira, a gente fez o Ian também abrir a mão nessa sexta-feira, mesmo que seja a metade do mês, a gente sabe que a receita está mais comprometida, mas a gente vai falar de um produto que a gente nunca falou aqui. Então, Ian, primeiro de tudo, por favor, onde você vai investir seu dinheiro? Então, eu estava vendo aqui as opções, acho que lá atrás conversei de renda fixa, vi e gostei aqui da Lig, que é um produtinho diferente aqui que é recente, apesar dele ter sido criado em 2015, ele foi de fato, ele foi viabilizado para pessoa física ali em 19, então pouquíssimo tempo atrás, a gente está falando de 2 anos, com as alterações da lei da CVM, e é uma coisa que está pouco difundida ainda, porém só apenas na mão de grandes bancos, tanto aqui quanto em outras casas ainda é bem... Está iniciando, está caminhando passinhos ali para uma coisa diferente nas nossas carteiras, que é a Lig. Ian, e primeiro bem-vindo de volta, né? A gente se fala pouco aqui no banco, né? O Ian é um grande parceiro aqui da nossa área aqui de recomendação. E conta pra gente um pouco como que é a estrutura dessa operação, né? Da Lig, o que ela é, né? Por que ela foi criada, né? O objetivo, claro, para o investidor começar a entender um pouco melhor o que é, até de repente comparar com algum outro, né, que o investidor já conheça. Claro. Acho assim, como o investidor ele vê bastante isso no mercado, é uma sopa de letrinhas, né? Principalmente quando a gente fala em imobiliário. Então você tem Lig, LCI, CRI, LH, assim, é uma sopa de letrinhas para o investidor. O importante de entender aqui da Lig, ela segue um flow muito semelhante com a da LCI. O que eu quero dizer com isso? São letras, são recebíveis, né? Que eles estão atrelados diretamente ao mundo imobiliário. Então, qual que é o grande diferencial da Lig? A Lig a gente pode fazer até uma alusão a um CRI, por exemplo. O que é o CRI? Quando você tem um prédio ou alguma coisa que ele te dá um rendimento, você antecipa esse rendimento para os investidores, para captar recursos, etc. A Lig, ela tem um flow muito parecido. O que ela faz? É uma letra imobiliária garantida. O que isso quer dizer? Ela tem 2 garantias. Vamos resumir assim, trazer mais popularmente falando. Ela tem tanto a garantia da instituição que está emitindo, que no nosso caso aqui é o Itaú, como ela também tem a garantia da carteira de crédito imobiliária que está atrelada a esse lastro, né? Então, o banco tem lá uma carteira de crédito, dos créditos que a gente vem emitido. A gente sabe que o Itaú veio muito forte na questão do crédito imobiliário com aquela nova modalidade atrelada ao CDI.
consequentemente a carteira aumentou. O que o banco faz? Ele faz um recebível disso e transforma nessa liga, esse pacotinho, que faz esse produto ter dupla garantia ali, tanto a garantia da instituição, quanto com a garantia da carteira de crédito. O que é importante falar? Sim, sempre pensando no além, né, no amanhã. Se eventualmente tem uma inadimplência nessa carteira, essas carteiras são créditos muito bons, são os principais créditos imobiliários do banco, mas eventualmente, se você tem uma inadimplência, o banco tem como obrigação ir lá e trocar a garantia por uma garantia de praticamente mesmo risco, mas que esteja saudável, sem inadimplência, etc. E tem fundo garantidor de crédito também? Ou são essas duas que você falou, únicas, sem FGC, Ian? Isso, ela não tem fundo não tem o FGC, tá? Isso é o que torna até a taxa um pouco mais atrativa. A gente sabe que risco federal, vamos falar assim, risco governo, sempre é mais positivo, né? O que a gente chama de risk-free. Só que aqui a gente está falando também de uma dupla garantia, né? Tanto a garantia de uma instituição, que é o Itaú, que é bem grande, tanto quanto garantia de crédito, garantia de recebíveis desses créditos imobiliários que acabam dando mais segurança para o investidor. Porém, até é importante, até legal fazer esse paralelo, por não ter o FGC, isso dá a oportunidade das taxas serem ligeiramente, ou até muitas vezes, dependendo do indexador, ser maior do que uma LCI. Então, isso gera uma atratividade maior para o cliente. Por quê? Porque também não tem imposto de renda. Ele entra na mesma linha de isenção que a LCI tem. Legal. Que é super positivo. Ian, e quando a gente fala de o que realmente importa ali para o investidor, né? Além de garantia, além de risco, né? O quanto que hoje o investidor que quiser realmente utilizar a Ligue como uma alternativa, ele vai encontrar de retorno, né? O quanto que ele vai encontrar de possibilidade de ganho numa alternativa como essa, e o que são prazos que ele também vai se deparar aí para vencimento? Claro, acho que assim, a Liga ela é bem versátil, então o cliente ele consegue investir tanto em Ligue CDI, quanto pré e quanto IPCA+. O que a gente sabe que produtos em IPCA+, tanto no banco quanto fora, são poucos que tem, assim. Hoje a gente conhece muito produto IPCA+, como NTNB, isso aqui é uma vertente diferente. Prazos, todos a partir de 3 anos, isso justamente porque um crédito imobiliário era mais longo, então as dívidas são mais longas. O banco hoje ele emite de 3 anos até 2035, então a gente está falando de 3 a 13, 14 anos mais ou menos, então tem uma gama alta de vencimentos ali que o cliente pode investir. Isso mais para pré, CDI a gente tende aí até mais ou menos 2028, pré-2028. Aí, como rentabilidade, o cliente consegue buscar ali muito próximo da NTNB. Então, quando a gente fala de NTNB, assim, o cliente ele compara o título público que ele vai comprar, seja no Tesouro Direto ou seja no Mercado Balcão. A taxa é muito semelhante, só que a grande diferença é que não tem imposto de renda. Então, isso é super positivo, tá? E para as prés também tem girado bastante, taxas muito atrativas. Quando a gente fala ali de 3 anos, o cliente está levando 8% ao ano, mais ou menos, líquido de imposto de renda também, que é bem positivo. É verdade. E é um tipo de produto que a pessoa precisa ficar com ele, ou ela consegue se desfazer do produto se ela precisar no meio do caminho? E aí já aproveito para perguntar da recomendação. Para que tipo de prazo se recomenda? Legal. Aquele é um produto, como eu comecei falando, ele é bem embrionário, então a questão do resgate, como a gente tem para produtos como fundos ou CDB do banco, ele ainda é inexistente, então ele é um produto que ele supostamente ele é vendido sem liquidez. O cliente ele tem que assinar o DIE, que é o mesmo termo de outros produtos, justamente que atesta isso. Porém, o banco está com uma iniciativa que ela já existe em outros produtos, tal como o CDB de terceiros, que também aqui faz parte da nossa grade, de fazer uma coisa que a gente chama de secundário. O que a gente quer dizer com esse secundário? Então, isso vai ser implementado em agosto, tá? Falando para a Ligue. O cliente comprou a Ligue, tudo certinho, mas aí ele precisa se desfazer do recurso, do papel, porque precisa do recurso, etc. Ao invés da instituição recomprar o ativo, como é comum de outros produtos, a gente faz esse secundário, o que é? É cruzar entre clientes do próprio banco. Então a gente pega esse ativo do cliente, coloca à disposição na grade, seja por plataforma, contato do próprio especialista com clientes da mesma carteira, enfim, e passa para outro cliente. Por que isso é positivo, tá? Isso elimina o custo do intermediador.
Porque hoje, quando você tem alguma recompra, seja de algum produto, você tem um intermediador, às vezes com um securitário, depende muito do produto. Quando você faz entre clientes, o custo tanto de saída quanto de entrada acaba reduzindo bastante. Isso gera atratividade para as duas pontas, tanto para quem está saindo, que recebe um prêmio maior, quanto para quem compra, consegue comprar numa taxa eventualmente maior até mesmo do que está na grade primária. Então acaba sendo uma oportunidade. Isso a gente, como eu falei, isso a gente vê muito em CDB de terceiros. CDB de terceiros, geralmente quando você vê lá um ativo na grade, no nosso HB ou, enfim, a 110, o secundário que entra nessa estrutura, 110% do CDI. O secundário que entra mais ou menos nessa estrutura, você vai ver ali no 114% do CDI, 113%. Então, assim, você tem um ganho a mais daquelas pessoas que estão entrando por ser uma oportunidade. E quem sai, a gente consegue dar essa liquidez aí para o cliente. Muito bom. E assim, acho que é legal reforçar, né, para os investidores e as investidoras, né, que estão ouvindo agora, né, e querendo saber, né, poxa, mas vale, não vale fazer? Todos os nossos especialistas, todos os nossos assessores aqui têm ali as nossas recomendações com eles, né, para aquilo que vai encaixar melhor em cada um dos perfis, e a LIG é uma das alternativas que a gente sempre considera para as opções de renda fixa. Então já faz um tempo que a gente acompanha e coloca nas nossas recomendações, tanto que para pós-fixado, por exemplo, a LIG está lá como alternativa, né? E acho que sem dúvida é um mercado que vai começar a crescer cada vez mais, né? A gente há muitos anos também, antes lá dos anos mais ou menos 2005, 2006, começou a falar mais sobre LCI, LCA, com o tempo ficou muito difundido, né? E a gente viu esse mercado crescendo. Esses mercados sempre crescem aos poucos, conforme a gente vai tendo mais lastro, vai tendo mais demanda, né? E aí, naturalmente, começa a ter muito mais liquidez para os investidores poderem entrar, saírem, como outros ativos que a gente tem. Então, apesar de ser novo para muita gente, é um ativo que, pelo histórico de outros, né, que foram desenvolvidos, com certeza tem espaço para crescer muito e tem a possibilidade de gerar um retorno, um prêmio até melhor do que os mais tradicionais, né, Ian? Não, isso mesmo. E é assim, é engraçado falar novo, assim, 2019 é novo. É assim, acho que para o mundo de investimentos é relativamente novo, Assim, uma coisa que, apesar da nossa tecnologia hoje ser a informação fluir muito mais fácil, é um negócio diferente. Como eu disse, não são todas as instituições que emitem. Corretoras, por exemplo, não conseguem ter lastro para emitir. Então, corretoras independentes, que é justamente porque você precisa de uma carteira de crédito para emitir. E como é um produto novo também, né, não vai ser todo mundo que vai distribuir para terceiros, como são os CDBs. Então é uma coisa que, assim, é bem diferente. É uma coisa que ela não é tão comum, não é uma coisa que a gente vai ver em todo lugar, mas é uma coisa que é um produto que se encaixa bastante ali para quem gosta de renda fixa, para quem já está meio saturado de LCI e LCA e busca um negócio diferente. Muito bem, gente. Ian, quem vem no quadro de sexta-feira tomar esse café com Falco de hoje, por exemplo, tem que fazer serviço completo, então tem que dar uma dica para o fim de semana para a gente poder sextar aqui no Investidor em Foco. Quero saber o que você trouxe. Não, legal, assim, eu fui pego de surpresa nessa sugestão. Eu sou uma pessoa adoro séries, tá? Recentemente eu assisti não é nada voltado a investimentos, é mais assim, acho que um lazer instantâneo aí. Tem uma série na Netflix super legal, acho que ela é super reflexiva até mesmo de como que a sociedade lida com as diferenças, é Snowpiercer. Ela é um livro, né? Ela foi transformada em série pela Netflix. Ela traz uma situação bem interessante de pós-apocalíptico ali, fim do mundo, ainda mais nesse frio, né? Porque a situação da série é no frio também. Uhum. Mostra muito essa questão da diferença social ali, de como que as classes entram em colapso ali numa situação de extrema... E pós-sistema pós-apocalíptico mesmo, um negócio do tipo restringido, tem 2, 3 mil pessoas só que sobraram. Um negócio interessante, é uma série muito interessante. Não vou falar muito para não dar spoiler para quem quiser assistir. Tá bom, fica a dica de Snowpiercer. Você já assistiu, Kleber? Eu não assisti ainda. Eu assisti a primeira temporada, comecei a assistir a segunda, mas não vi todos os episódios ainda. É muito legal porque é a reconstrução de uma sociedade, como o Ian falou, né, pós um apocalipse que teve, né, na verdade, o mundo é um apocalipse diferente, o mundo congela, né, Ian?
Isso, é um negócio bem diferente. O mundo congela e há um multibilionário, se a gente pode falar assim, constrói um trem para ficar rodando e a velocidade do trem vai alimentando ele para que ele tenha energia e naturalmente calefação dentro do trem, mas as pessoas não podem sair do trem. As pessoas têm que viver dentro daquele trem, que é o Snowpiercer. Né? Então é muito legal porque elas têm que conviver, só que existe uma divisão de classes gigante dentro do trem, né? E vou dar esse spoiler porque é quase que sinopse aqui, né? Para as pessoas entenderem. Tem uma galera que está desesperada porque não conseguiu comprar os tickets, era caríssimo para entrar no trem, e eles invadem. E eles viram a classe pobre, que é, como é que é o nome? Não é fundão, eles dão um outro nome, né? Os vagões do final do trem, né? Não é fundão, mas é um nome parecido que eu não lembro agora que eles dão. Em inglês eles chamam de Taylor, mas eu não sei como que Isso, exatamente. E aí tem uma revolução lá dentro, que é bem interessante, dessa questão de discussão sobre, né, como que você reconstrói uma sociedade, como que a sociedade consegue se entender com situações tão diferentes e dentro de uma situação que todo mundo tem que viver no mesmo lugar, não dá para sair. Uhum. Então é bem legal, é bem legal. Bom, boa dica, vou colocar aqui na minha lista também. Eu engatei um outro livro que eu conversei com o Martim na terça-feira e a gente vai esperar os dois terminarem para a gente poder trazer essa dica aqui numa aula do professor também. Gente, obrigada, vamos sextar nesse friozinho com dica de série, com café bem compartilhado e obrigada por ter voltado aí alguns episódios depois. Apenas mais de 200 de diferença, só isso. Como tá fluindo o negócio. Mais de um, deu praticamente um ano, né? Foi 29 de abril de 2020. Deu praticamente um ano, exatamente. Verdade. Obrigado mesmo, Ian. Valeu aí por topar de novo participar com a gente. A gente fica à disposição quando vocês quiserem trazer coisas novas aqui, que a turma realmente espera que a gente apresente para eles. Obrigado, viu? Não, obrigado vocês, gente. É muito legal estar aqui com vocês. É sempre uma honra. Eu acho super positivo esse trabalho que vocês estão fazendo, trazer essa informação para o investidor. E é isso. Sextou. Bom fim de semana para vocês e muito obrigado pelo espaço. Sextou. Bom fim de semana para você também. Ian, para você, Kleber, a gente volta na próxima segunda. Valeu, Rê. Obrigado. Um ótimo final de semana a todos os nossos ouvintes, nossas ouvintes. Segunda-feira a gente está de volta. Beijão. Combinado, outro para você. Obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio 260 aqui no Investidor em Foco. Bom fim de semana, cuidem-se. Não esqueçam a máscara em casa não, tá bom? A gente quer todo mundo aqui na audiência na próxima semana. Até lá. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.